Já fizeram de tudo pra me fazer parar. Boa tarde a todos. Eu quero deixar uma palavra aqui para o teu coração, né? Às vezes nós não se achamos dignos de falar de Jesus, mas nós temos que falar de Jesus. E uma coisa que eu quero dizer hoje, nesta tarde, hoje dia 29/9/2018, eu quero deixar essa palavra para você. O livro de 2 Timóteo, do seu capítulo 4, do seu versículo 9 em diante. Depois você lê a sua Bíblia e acompanhe, leia ela, medite nela, que vai estar escrito aqui. Procura, o título diz: o apóstolo abandonado pelos homens, não por Deus. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade e em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Essa palavra quer dizer que Paulo foi abandonado pelas pessoas. Os irmãos, aqueles que estavam do lado dele, ele pregando, ele buscando. Talvez a situação não estava boa e estavam todos do lado dele, como aconteceu com Jó. A situação estava boa, estava todo mundo do lado. Quando Jó estava com tudo, estava todo mundo do lado dele. Quando Jó pregava, estava todo mundo do lado. Quando Jó cantava, estava todo mundo do lado. Mas se você prestar atenção nessa palavra, se você prestar bem atenção na palavra, você vai ver que quando a situação começa a piorar, talvez Jó parasse de pregar, parasse de louvar, talvez até parasse de orar, mas que não foi esse o caso. Mas acontece com muitos dentro da igreja. Quando você você tem um momento de aflição na sua vida, como eu também tenho os momentos da aflição, que vem aquele desânimo, da vontade de desistir, o inimigo soprando para parar, o inimigo querendo que a gente venha desistir de qualquer maneira. E aqueles que diziam ser crente, que ser homens e mulheres de Deus, que estavam do nosso lado, que estavam conosco dentro da igreja, quando nós estávamos orando, buscando, jejuando, pagando preço, orando até mesmo por eles, eles diziam que nós era homem de Deus. Diziam que estavam do nosso lado, que você era crente, que você canta, que você louva, que Deus é na sua vida. Mas quando você se enfraquece, quando você até mesmo fica fraco, eles começam agora a te olhar diferente. Como eu preguei isso uma vez dentro da igreja, e vou dizer para você: nunca chame ninguém de homem ou de mulher de Deus, se Deus não te revelar. Porque hoje é assim,
Quando a pessoa está pregando, louvando, está fazendo a obra, está evangelizando, está orando, está pagando o preço, está indo para a igreja, é homem de Deus, é mulher de Deus. Mas se você fica um tempo sem ir para a igreja, como eu já fiquei, quando você para de orar mais, que você se esfraquece, aí diz que não era ele que pregava, não era ele que orava, que jejuava, que dizia que conhecia ali a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não era ele que fazia isso, que evangelizava, disse que Deus era na vida dele, disse que estava cheio. Quando você se esfraquece, é assim. O nego começa a lhe apontar, o nego começa a tentar te bater, mas Jesus é diferente. Mesmo que você peque, Jesus ele está te olhando. Jesus não quer que você viva no pecado, que eu viva no pecado. Jesus ele quer nos restaurar, nos levantar, ele quer que a gente viva uma vida de santidade. Mas às vezes nós pecamos, mas a palavra diz mesmo, o próprio Salomão falou na oração dele, que não há um homem na terra que não venha a pecar, todos são pecadores, todos na condição de pecadores. Mas tem uns que são mais santos que Jesus na terra hoje, tem uns aí que são mais santos que Jesus, que a própria palavra diz que ele não deve julgar, não deve pisar em ninguém. A Bíblia diz que nós não devemos julgar ninguém. A Bíblia diz que nós não devemos condenar ninguém ao inferno. Mas tem uns mais santos que os outros dentro da igreja. Você está entendendo? Então uma coisa que eu digo a você, quando alguém se afastar, não pise não. Porque quando você fala assim, não era ele que pregava, não era ele que cantava, não era ele que fazia isso, que fazia aquilo, você está falando que o diabo está botando em seus lábios para falar. Porque quando alguém se afasta da presença de Deus, o próprio Deus se entristece. A Bíblia diz que quando alguém se afasta, ou quando um ímpio morre, Deus se entristece, Deus fica triste. Mas tem crente, tem gente dizendo que é crente, que quando alguém vê descer na tomba fria, aí fica dizendo, eu não sabia, eu não falei que ia morrer. Mas Deus está triste. A Bíblia diz que Deus se fica triste quando o ímpio morre, porque Deus ele sabe por onde é que o ímpio vai. Mas tem crente não. Tem crente que quando alguém se afasta da presença, aí começa a dizer, não era ele que pregava, não era ele que dizia isso, que dizia aquilo, não era ele que cantava, não era ele que dizia que fazia obra, não era ele que dizia que lia a Bíblia. Então uma coisa eu digo a você, quando você estiver fraco, quando você ficar uns dias sem ir para a igreja, aqueles que diziam que era aqui, estava do seu lado, que dizia que você era homem de Deus, mulher de Deus, eles vão dizer muita coisa, ele vai começar a julgar você, vai começar a pisar em você por detrás. Então uma coisa eu digo a você, pode até o homem na terra te abandonar, mas o Deus do céu ele não vai te abandonar não. Porque ainda quando a vida há esperança, não pense que acabou não a sua história não. Nossa família tem muita gente. Sobrinho. Não pense que a sua história acabou, não. Não pense que foi tudo jogado ao labirinto, não. Porque Jesus, ele é contigo, rapaz. Primo. Jesus é contigo. Muito tempo não tem. Jesus, ele conta comigo, ele conta contigo para fazer a obra. Mesmo que você esteja fraco, mesmo que o homem diga que você não é digno de pregar a palavra, mesmo que o homem diga que você não é digno de louvar tal louvor, porque se você louvar, você tem que viver. A Bíblia diz sim que nós temos que viver a palavra de Deus, mas o louvor é uma adoração a Deus. O louvor que eu louvo, que você louva aí, é adoração a Ele. Quando você louva daqui para lá, a adoração sobe. A pregação não. A pregação ela tem que descer do céu para a terra para você pregar. Porque se a pregação não descer, você não prega. O louvor, você tem que louvar aqui para ele subir, para Deus se levantar do trono e se alegrar com a sua adoração, que seja não de lábios, mas sim do coração. Tem muita gente que sabe cantar, que canta bem. Tem muita gente que toca bem. Mas quando canta, toca, Deus não recebe. Tem gente que não canta nada, não toca nada, mas quando toca, quando canta, Deus recebe. Porque é de coração, é de verdade. Então quando você for adorar a Deus, adore de verdade, adore com o coração. E como é a palavra do abandono, quando alguém te abandonar, quando alguém não ir na tua casa, não ligue porque não foi na tua casa. Não ligue porque te abandonou. O importante é que Jesus ele vai na sua casa. O importante da história é que Jesus não te abandone, porque se Jesus te abandonar, me abandonar, já foi pra gente. E a única coisa que faz Jesus nos abandonar é a blasfêmia do Espírito Santo. Pode qualquer um na igreja te abandonar. Pode qualquer um dizer que você não é homem de Deus, mulher de Deus. Quem te conhece é Jesus.
Eu já falei isso uma vez na igreja e vou falar aqui hoje para você. Quem te conhece é Jesus. Quem conhece o seu pecado, o meu pecado é Jesus. Quem conhece as minhas falhas e as suas falhas é Jesus, não é o homem, não. O homem pode até ver você falhando, ver você pecando, mas Jesus sabe o que está no nosso coração, na nossa mente. Ele sabe que aqui a nossa vontade não é estar vivendo uma vida de pecado, mas nós somos fracos. Temos que lutar sim para não pecar, mas falhamos. A própria Bíblia diz que nós não somos perfeitos, temos que nos aperfeiçoar, quem é santo santifica, sujo, suje. Mas tem momentos que nós pecamos. Mas tem uns que pecam e não assumem que pecou. Você está entendendo? Então que eu digo a você, o perdão, aquele negócio, quando nós pecamos contra alguém, nós oramos. Quando nós oramos, Deus revela, Senhor, tem alguém que eu preciso pedir perdão? Deus, ele revela que Deus já falou comigo muitas vezes quando eu errava contra alguém. E a gente tem que assumir que errou. Assumir o nosso erro, nossa falha, o nosso pecado para Deus, não para o homem. Porque se nós falar o nosso pecado para o homem, ele vai meter o pau na gente. Ele mete o pau em você, ele mete o pau em mim. Confesse o seu pecado para Deus. O seu pastor é Deus. Tem um pastor na terra? Sim, tem. Tem um pastor na terra que cuida das ovelhas na terra. Mas tem uns pastores que nem é preciso chamar de pastor. Você está entendendo? Então peça o seu perdão a Deus. Se Deus falar que tem alguém na terra para você pedir perdão, aí você pede. Mas mesmo se alguém te abandonar, não deixe que isso desça para o seu coração. Porque às vezes desce para o nosso coração. Ah, fulano não veio na minha casa, fulano... Não, esqueça essa história de fulano vir na minha casa. Eu já passei por isso já. E julguei muitas pessoas por causa disso. Ah, fulano não veio na minha casa, não. A história agora é outra. A história agora é outra. É Jesus na minha casa, eu e minha esposa, e cada um no seu canto. Porque se for para vir de falsidade, é melhor que não venha. Eu não sou de ficar visitando ninguém, de ir na casa de ninguém. Amar o próximo. Tem muitos aí que falam da boca para fora o amor ao próximo. Mas vai perguntar o que significa o amor ao próximo. Vai ler a Bíblia para ver o que é que significa o amor ao próximo. Então uma coisa eu digo a você. Se alguém te abandonar, não ligue não. Não sabe pisando em quem te abandonou, quem deixou você de lado não. Faça diferente. Busque a presença, ore. Pague seu preço dentro da sua casa. Jejune. Porque o jejum é que vai matar a carne. O jejum é que vai matar a carne. É os demônios que estão tentando te perturbar, me perturbar, nos levar para o mundo, nos levar ao caminho do pecado. É o jejum que vai trazer a limpeza para nossas vidas. Através do jejum o Senhor começa a nos limpar. Através do jejum a gente começa espiritualmente a melhorar na presença de Deus. Então uma coisa eu digo a você, meu amado, minha amada, quando eu vou dizer homem e mulher de Deus, porque se Deus não revelar, eu não posso abrir a minha boca e dizer. Então tem que abrir meus olhos e meus ouvidos espirituais. Então uma coisa que eu digo a você, quando alguém te abandonar por aí, quando você parar de ir para a igreja, parar de orar, de jejuar, de pagar o seu preço, lembre, Jesus não te abandonou. Jesus ainda conta contigo. Viu? A mesma coisa fizeram aí. Abandonaram Paulo. Mas ele continuou, porque Deus não abandonou ele. Talvez você pense, irmão, mas Jesus não quer nada comigo. Quer sim. Jesus ainda conta contigo ainda. Jesus ainda tem história e projeto na sua vida para cumprir. Jesus ainda tem muita coisa para fazer na minha e na sua vida ainda. Louve. Pode dizer que você não é capaz. Não louve na igreja, louve em casa. Eu prefiro louvar a Deus dentro da minha casa do que louvar a Deus dentro da igreja. Eu prefiro estar pregando como eu estou falando aqui de Jesus para você. Pregando não, falando de Jesus para você aqui hoje. Falando de Jesus dentro de casa do que na igreja. Porque quando você fala de Jesus na igreja, tem uns que bate palma, tem uns que dá risada, te abraça, pega em sua mão, aplaude quando você tá pregando, tá louvando. Mas depois mete o pau em você, quando você se esfraquece. Então eu prefiro louvar a Deus em casa.
pregar a Jesus aqui, falar para Jesus, falar de Jesus para as pessoas que se afastaram, para o morador de rua, para alguém que está na bebida, do que falar de Jesus para crente. Não queira falar de Jesus para crente dentro da igreja. Não queira. Queira falar de Jesus para o morador de rua, para aquele que está bêbado. Fala de Jesus para ele, que ele gosta de ouvir falar de Jesus. E quando ele for começar a falar de Jesus, que dizer que conhece a Bíblia, não diga, não queira coisar com ele não. Deixa ele falar, porque quando nós falamos da Bíblia estando fraco, aquilo começa a nos alimentar. Aquilo ali começa a trazer a lembrança do que a gente fazia quando a gente estava bem com Jesus. Então quando ele fala de Jesus, deixa ele falar também, deixa ele contar um pouco da vida dele. Quando você for evangelizar, o evangelismo não é só você falar, é deixar a pessoa desabafar contigo. E aquela pessoa, ela começa a desabafar com você, começa a contar a vida dela para você, começa a falar da palavra e começa a se alimentar com aquilo que ele está fazendo. Então aprenda uma coisa, quando você for evangelizar, deixa a pessoa se expressar. Não fique com pressa de sair, porque talvez só aquela alma que você evangelizou, somente aquela valeu por todas as almas que você evangelizou por aí, com pressa. Então, pare para ouvir aquela pessoa falar de Jesus. Fale de Jesus para ela. Alimente ela com Jesus. Jesus não é esse arrogante como os pregadores de hoje pregam, não. Jesus não é esse ódio que estão pregando aí em cima do altar hoje, não. Estão dizendo que Jesus aí vai fazer, que Jesus vai matar, que Jesus vai fazer. Jesus mata. Jesus mata. Deus mata. Mas Deus se entristece na morte do ímpio. Ainda há salvação. Então uma coisa eu digo a você. Aprenda a falar de Jesus para as pessoas. Aprenda a parar de julgar os homossexuais, os espíritas, o macumbeiro. Aprenda a falar de Jesus para eles. De uma maneira que ele entenda que o que ele está fazendo é errado. Não de chegar e meter o pau neles, não. Mas aprenda a falar de Jesus para ele de uma maneira como Jesus pregava. Tente conversar com Jesus, o Espírito Santo, para que ele possa te instruir a falar de Jesus para o travestis, para o homossexual, para o espírita, para o banda, o macumbeiro, o satanista, o desviado, o afastado de Jesus. Para que você não venha o matar de uma vez por todas. Porque tem gente pregando, matando as pessoas. Tem gente pregando, matando, lançando um sotaque. O que mais eu vejo hoje no altar é sotaque. É para matar. E tem muita gente morrendo dentro da igreja por causa de palavras dirigidas que não vem de Deus. Palavra dirigida porque assim, eu sei que eu estou sabendo que fulano falou de mim, aí eu vou folhear a Bíblia e vou usar ela para atingir quem falou de mim. Mas só que não é isso que Jesus quer. Jesus só quer que você pregue aquilo que ele mandar você pregar. E não passar revelação que Deus não está mandando e dizer que Deus está no negócio. Cuidado. Tem muita gente falando em língua aí em cima de altar. Tem muita gente falando em língua dizendo que Jesus está falando, sem Jesus estar falando coisa nenhuma. E matando as ovelhas. Matando as pessoas dentro de casa, dentro da igreja. Porque a igreja é a nossa casa. A casa do Pai é a nossa casa. A igreja é a nossa casa. O templo, porque nós somos a igreja, né? Mas a igreja também... O templo também tem um nome de igreja, mas é o templo onde nós vamos desabafar, onde nós vamos confessar os nossos pecados para Jesus, quando nós ajoelhamos e falamos para Jesus dos nossos pecados. E tem muita gente da igreja usando o microfone para matar um ao outro. Eu vejo, irmão, quando um irmão prega uma coisa, o outro depois vai lá e pega o microfone para querer matar o irmão, bater no que o irmão falou dentro da igreja. Eu vejo isso. Eu vejo isso. Então diga a você, faça diferente. Não seja um matador de crente. Não abandone as pessoas por aí não. Cuidado. Você também pode ser abandonado, viu? Então procure amar mais. Perdoar mais. A ser mais humilde. A confessar para Deus os seus pecados sinceramente.
Fica com essa palavra. A palavra do abandono. Você pode ser abandonado pelas pessoas, mas por Deus, não. Pode te abandonar, dizer que você não é crente, dizer que você já está afastado. Mas Jesus conta contigo, conta com que você louve a Ele e faça a obra dEle com sinceridade. Amém? Fique com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.